Dia a todos. Um feliz sábado. Deus seja louvado pela minha e pela sua presença aqui nessa manhã. Hoje, em sábado de mordomia, eu separei 2 T especiais da mordomia, os quais serão analisados aqui nessa manhã. O T de templo, referido-se ao nosso corpo, e o T de tesouro, tratando-se da questão financeira, a nossa fidelidade. Então, com certeza Deus irá falar fortemente ao nosso coração. E para você que nos acompanha de casa, seja bem-vindo à casa do nosso Deus, que você possa permanecer até o final dessa mensagem e também compartilhar com outras pessoas. E com certeza, mais pessoas serão alcançadas e impactadas pelo poder da palavra de Deus. Nesse momento, eu convido a igreja para juntos orarmos e assim buscarmos em Deus a sua direção para podermos compreender perfeitamente a vontade dele para a nossa vida. Oramos. Santo Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, porque hoje, no teu santo dia, o qual o Senhor separou, o Senhor nos presenteou o privilégio de estar aqui. Algumas pessoas talvez tentaram, mas não conseguiram chegar. E como o Senhor sabe também, algumas descansam e hoje não tem esse privilégio que nós temos. Por isso nós queremos ser prestativos, Pai. Nós queremos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a mensagem que é transmitida aqui é a mensagem de salvação. E por isso nós somos pecadores, reconhecemos que necessitamos do Senhor e precisamos do Senhor para permanecermos vivos e assim também alcançar a vida eterna. Nos permita nesse momento, Pai, abrir a Tua palavra e que através da mesma o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós oramos na certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de levar vocês a refletir um pouquinho sobre a importância do cuidado do nosso corpo como templo, como morada, como habitação do Espírito Santo. Você já parou para se imaginar você sem a sua visão? Imagina aí, você agora cego e talvez alguém chega e diz: fulano, eu vim aqui trazer essa melancia. Fecha o teu olho aí, imagina aí, ó, você não está vendo a melancia, mas você sabe como é uma melancia, tanto por dentro como por fora, porque você, antes de perder a visão, já tinha visto melancia. E agora você saber como é e não poder ver. Então, muitas vezes, nós não valorizamos a visão que temos, mas murmuramos quando perdemos ou quando estamos perdendo. O irmão, me lembrei dele aqui, o irmão Zito, ele pede muita oração, porque a visão dele está cada dia mais encurtada, e eu acredito que a minha e a dos demais está boa ainda, mas a gente sabe que não é nada bom. Muitas vezes a gente comemos algo que não é da vontade de Deus, que não é um alimento para o nosso corpo, e de repente dá um problema, e a gente vomita tudo ou dá uma desinteria. E às vezes a gente começa a murmurar, chateza, doença, desinteria, vomitei tudo. Eu não sou médico não, mas a gente tendo alguns anos sendo acompanhado, avaliado, acompanhando alguém, a gente está aprendendo um pouquinho. O nosso fígado se encarrega disso. O nosso fígado trabalha com a árdua tarefa de purificar ou desintoxicar o nosso corpo. E quando ele percebe que tem algo que não é para ser, a semelhança de você colocar água num carro que é a gasolina, da forma que vai adoecer, para que não aconteça algo mais grave, o fígado lança fora. Então, assim, nós precisamos refletir mais a questão da coordenação motora, o perfeito funcionamento do nosso corpo. É uma velocidade, eu creio que mais veloz do que a luz. Rapidamente eu estou aqui me movimentando, eu estou caminhando, eu estou falando, gesticulando, tudo isso é o cérebro jogando as informações no momento certo para que o corpo responda da maneira correta. E aí, de repente, alguém tem uma paralisia facial, alguém tem um derrame, e percebe-se que já perde aquele movimento e a vida agora fica totalmente diferente do que era antes
da doença vir. Mas eu gostaria de convidar vocês para analisarmos juntos o que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, que essa, de fato, é o plano e a ordem de Deus para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro Coríntios, capítulo 3, nós vamos estudar no versículo 16 e 17. A gente já orou. Ouço esse barulho maravilhoso das páginas da Bíblia, enquanto os irmãos procuram. Silenciou, então todos encontraram. Eu me encontro aqui com a Bíblia de Estudo Andrews. Essa é uma Bíblia preparada de estudos mais profundos, para que assim o leitor possa compreender melhor os textos. Mas ela é Almeida atualizada, se não me falha a memória. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muitas vezes a gente estuda esses versículos e eu não sei nem se a gente entende, se a gente compreende ou se a gente generaliza aplicando diretamente ao templo, às paredes, mas aqui está deixando bem claro. Vós sois. E Paulo aqui, ele usa a linguagem no geral, incluindo a todos, que nós somos o santuário de Deus. Mas quando a gente vai aqui para o capítulo 6, pode virar a página aí, 1 Coríntios capítulo 6, já está projetado a tela aí? Pode projetar a tela. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20, ele amplia mais o capítulo 3, que diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pronto. Na nota de rodapé, nessa Bíblia Andrews, ela vem aqui explicando, eu projetei na tela aí, essa primeira parte de baixo, tá aí, capítulo 6, verso 19, em verde, a palavra é santuário. Então, a Bíblia vai explicar o versículo dela que diz assim, santuário, local sagrado de habitação. E o significado de não sois de vós mesmos. Você não é dono do seu corpo. É responsabilidade do cristão cuidar do corpo e mantê-lo em bom estado de saúde. Aí dá uma referência aí, capítulo 10, verso 31. Nesse texto, encontramos uma conexão entre o físico e o espiritual. De acordo com 1 Coríntios 3,16, Paulo identifica toda a igreja como santuário de Deus. Já no capítulo 6, versículo 19, cada cristão é um santuário no qual o Senhor habita. A palavra usada aqui significa um templo sagrado, transformando o corpo na morada do divino. Nós somos a habitação de Deus. Deus prestigia, Deus quer morar no nosso corpo. Mas imagina aí, você teria desejo ou prazer de estar numa casa, num ambiente sujo ou fedido? Da mesma forma, Deus não se agrada de habitar ou morar num corpo doente, contaminado, por uma pessoa que insiste em transgredir os seus princípios. As consequências vêm e a principal é a perda desse privilégio. E continuando aí, na parte que está em laranja, diz assim, um dos argumentos de Paulo contra a imoralidade
é que pelo fato de os cristãos levarem o Espírito Santo em si mesmo para todos os lugares onde vão, qualquer conduta inadequada para o templo de Deus deve ser descartada. Os crentes são membros do corpo de Cristo e santuários do Espírito Santo dado por Deus. Todo pecado cometido contra o corpo é um pecado contra Deus, que nos deu o corpo, e também contra o Espírito Santo. Todo pecado que eu e cada um de vocês cometer no corpo é um pecado contra Deus, o Pai, e também um pecado diretamente à pessoa do Espírito Santo. Eu vou me preparando há um tempo. A cada dia que se passa, ao adquirir o conhecimento através dos livros e da Bíblia, me esforçar no cuidado do corpo. Por sinal, eu estava conversando com o irmão agora há pouco. Eu gripei na segunda, dia 8, e quarta-feira já estava bom. Porque de alguma forma o corpo mais preparado, o vírus tenta entrar, mas não consegue. Eu apenas alterou um pouco a voz e corizou um pouco. Por sinal, o motivo de eu estar aqui hoje, eu sou muito grato a Deus por esse privilégio, porque dia 8 eu ia me internar para fazer a cirurgia dia 9. E devido à gripe não foi possível. Se talvez tivesse operado, eu acredito que agora com 10, 11 dias, talvez eu não estivesse aqui, ainda me recuperando. Que vocês possam estar orando, a cirurgia foi remarcada para o dia 5, internar, operar dia 6. Que seja tudo conforme a vontade de Deus. Então, assim, durante a semana toda, eu tirei açúcar do meu cardápio 100%, massas, doces, gorduras, frituras, jejuei e me arrependo de não ter feito antes. É um esforço, é uma renúncia diária, mas chega um momento que você acostuma e passa a ser um hábito bom, um hábito saudável. Aí você começa a se perguntar, mas se eu deixar de comer açúcar, como é que eu vou tomar açaí? Eu não vou poder mais chupar um piquenique, um picolé. Eu não vou mais poder comer um doce. Existem algumas outras alternativas. O próprio Google, se você for se informar, ele vai dizer que a açúcar mais saudável é o doce natural das frutas, que foi o que Deus deixou que Adão e Eva desfrutavam lá no Éden. Mas ele traz uma segunda alternativa, açúcar de coco. Você encontra em casas de produto natural, como também na internet. E aí uma terceira opção, vem açúcar mascavo, porque passa por menos processo lá na indústria. E aí é a questão, por exemplo, o seu hábito é o quê? Suco, uma cevada, alguma coisinha assim diariamente? Você colocou ali sua xícara de cevada, e pega um pouquinho da açúcar mascavo e mexe e bebe uma vez no dia, 3 vezes na semana talvez. É diferente da gente estar acabando nosso corpo com açúcar, porque quase todos os alimentos, se você olhar, até a pasta de dentro tem açúcar. Todas as massas que vendem na padaria, que vendem nas lanchonetes, todos têm açúcar. Todos têm açúcar. Nessa primeira parte da mensagem é só sobre a questão da saúde, e vocês vão ver aqui algo muito interessante. Eu acredito que os slides vai ficar... Pronto, vou deixar o slide que já foi estudado. Pronto. Pegar aqui meu guia. Muito bem. Um dos motivos pelos quais nós não nos esforçamos tanto para cuidar do maior patrimônio que nós temos aqui na Terra. Não é a casa com a mobília, não é o carro usado do ano, não é a roça, não é a fazenda, não é a chácara da beira do rio, não é o dinheiro que a gente tiver no bolso ou na conta bancária. O maior patrimônio que a gente tem aqui não é a esposa, não é os filhos, não é o esposo. O maior patrimônio que nós temos aqui na Terra é nosso corpo. Cuida dos outros e não cuida de você, em algum momento você vai estar acamado e ninguém vai cuidar de você. Precisamos cuidar de nós mesmos. Quando nós estiver bem consigo mesmo e com Deus, aí agora a gente vai e cuida das outras pessoas. Os de casa, esposa, filhos, parentes, vizinho, amigo. E um dos motivos, um pensador, Jim Brown, ele falou algo muito interessante, que eu pude entender, porque a gente não se esforça tanto a cuidar do nosso corpo. Ele diz assim, ó:
Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente, de forma que acaba por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido. Muitas vezes, essa é a nossa vida diária. Trabalhamos, ganhando dinheiro. E aí, esses dias, eu fui fazer uma pesquisa e um estudo mais profundo sobre essa questão. Como viviam as pessoas no passado e por que hoje nós achamos que é impossível viver como eles viviam no passado. Eu acho que eu estava comentando com o John a prisão que nos colocaram. Mas é possível, em Cristo, nós nos libertarmos dela. Um certo camarada ou uma certa família chamada entre outras, por volta do ano de 1913, desenvolveu a indústria farmacêutica e também a indústria de alimentos. E qual foi a visão deles? Eles vão trabalhar como se fossem nossos escravos e vai no mercado comprar a indústria que nós fabricamos. E outro dia o pastor Arilton pregando, está no YouTube o vídeo, ele fala: nos mercados só tem 5% de alimento que Deus deixou para nós comer. 95% é indústria. E é verdade. Então, eles trabalham aqui, nessa prisão, 8 horas diárias. Aí ele chega aqui na indústria, no mercado. Um carrinho de feira hoje pequeno dá R$1.000. Só vai ter uma sacolinha de fruta e verdura. O resto é indústria. Eles vão comer a indústria que nós fabricamos e vão adoecer. E agora vai correr para a farmácia comprar o remédio que nós fizemos. Eu não sei se o YouTube vai botar e não vai permitir o vídeo, porque essa é a verdade. Se ele não permitir, problema dele, mas pelo menos vocês estão sabendo dessa informação. Você trabalha para comprar a doença e supostamente corre atrás da cura na farmácia. Mas no passado, nos hospitais, as pessoas tomavam banho de sol, os remédios eram natural e era fácil obter a cura. E o alimento era o que a terra produzia. E é possível a gente voltar ao passado, mesmo não tendo feito parte dele. A gente precisamos nos alimentar da melhor forma possível, porque é para a glória de Deus. E o celular aqui, parece que eu não sei mexer nesse celular. Esse celular aqui é diferente do seu, saiu aqui e não consegui voltar não. Voltei aqui, muito bem. E agora a gente vai para uma parte profética, para vocês entenderem mais um pouquinho como é que está a nossa vida com respeito à saúde e o plano de Satanás, muitas vezes sendo executado. Conselho sobre saúde. Conselho sobre saúde, página 18 e 19. Veja o que é que diz. Cresce o poder de Satanás sobre a família humana. Não viera em breve o Senhor e destruísse o seu poder, e não tardaria que a terra estivesse despovoada. Se Jesus não volta em breve, conforme está prometido, pode ter certeza que se demorasse mais um pouquinho, a terra ficaria completamente despovoada, sem mais existir ninguém. Embora os antediluvianos, de modo geral, se entregassem sem reserva ao pecado, passaram-se mais de 2.000 anos para que a violação da lei natural fosse acentuadamente sentida. Não tivesse Adão originalmente possuído maior poder físico do que os homens possuem agora, e a presente raça ter-se-ia tornado extinta. Se não fosse o vigor físico e o intelecto de Adão, que ainda durou por tanto tempo, segundo está escrito aqui, nós não existíamos. A doença tem sido transmitida de pais a filhos por sucessivas gerações. Mesmo as crianças de berço sofrem consequência dos males originados pelos pecados dos pais. E a gente está vendo isso no dia a dia, tantas crianças nascendo com autismo, com síndrome de Down, entre outras doenças, e as nossas irmãs, incluindo minha esposa que está gestante, já começam a se preocupar, porque de fato não é fácil. E aqui deixa bem claro o motivo. Consequência dos pecados, ou seja, das escolhas, dos hábitos alimentares também dos pais. E agora na página
52, é nos falar daqui algo interessante, que a gente praticando fica mais fácil ter saúde. Aqui diz o seguinte: quando a temperatura permitir, todos os que puderem assim fazer, devem andar ao ar livre, cada dia, tanto no verão como no inverno, mas a roupa deve ser apropriada para o exercício. Os pés devem estar bem protegidos. E finalizando essa parte, na página 173, diz assim, ó: a principal, se não a única razão, porque muitos se tornaram doentes, é que o sangue não circula livremente e as mudanças no fluido vital necessário à vida e à saúde não ocorrem. Quanto mais exercício fizer, tanto melhor será a circulação do sangue. Mais pessoas morrem por falta de exercício do que por cansaço, do que por excesso de cansaço. Então, esse livro e os demais estão repletos de orientações para que a gente passe a fazer mais exercício físico, nos movimentar para que o sangue circule perfeitamente e nós possamos gozar de boa saúde, para a glória de Deus, porque nós vimos aqui que o nosso corpo é o templo, é a habitação do Espírito Santo. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu me preocupo, eu aprendi a me preocupar, cuidar e zelar da casa e da causa de Deus, dos irmãos. Muitas vezes nós cometemos algumas falhas por ignorância, ou seja, falta de conhecimento, mas muitas vezes é por rebelião e por dureza de coração. E muitas vezes eu estou no estabelecimento comercial e chega alguns irmãos e compram algo que eles analisam que é algo simples, não é pecado. E eu vou trazer para vocês a ilustração e mostrar o que tem acontecido muitas vezes. Você chega ali em determinado local e diz: fulano, coloca uma acarajé para mim sem camarão. O acarajé sem camarão foi fritado no mesmo óleo do acarajé com camarão. Então, se eu posso comer o acarajé sem camarão, fritado no óleo com camarão, eu posso chegar lá no restaurante de Juazeiro, onde for, tem lá o feijão com carne suína. Então eu boto o feijão e deixo a carne lá. Vocês percebem a lógica? Então nós não podemos e não devemos comer. Apesar que o óleo é usado várias vezes. Então é sem camarão, mas foi fritado no óleo com camarão. Da mesma forma, de algo que tem lá o feijão suíno, você pega o feijão e deixa suíno. Não podemos comer. De forma alguma. E aí vem o detalhe, muitas vezes chegamos em lanchonetes, geralmente padarias, e tem vários salgados contendo algum derivado de suíno e fazemos de conta que não temos esse princípio da reforma de saúde e simplesmente comemos. Quando eu como, ou se eu ainda comer, eu opto por os salgados a forno que tem apenas queijo ou frango, para não correr o risco de estar comendo um presunto, salsicha, mortadela, alguma coisa derivada de suíno. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E um outro detalhe, eu acredito que isso vai estar apresentado na tela, onde está escuro eu vou olhar aqui. Preste bem atenção. Pronto, esse está aí mesmo. Eu vou abrir aqui e vocês acompanham aí. Alguns irmãos também, ou por ignorância, falta de conhecimento, ou por rebelião mesmo, cometem erros gravíssimos na questão do uso do café e da Coca-Cola. Veja o que a fala do Senhor escreveu aí. Essa primeira linha lá de cima, nome preto, em negrito, não tem valor alimentício. Nada de nutrientes para o corpo. E mais embaixo fala aí, percepção espiritual embotada. Nessa parte que tem um número aí, 740 do lado. Ela diz o seguinte: chá e café são estimulantes. Seus efeitos são semelhantes aos do fumo, mas afetam em grau menor. Os que usam estes venenos lentos, como o fumante, pensam não poder passar sem eles, porque se sentem muito mal quando não têm esses ídolos.
Então aqui, a profeta de Deus chamou esses supostos alimentos de ídolos e de venenos. Essa parte aí rosa, ela diz assim, ó. Os que condescendem com um apetite pervertido fazem-no com prejuízo à saúde e do intelecto. Não podem apreciar o valor das coisas espirituais. Suas sensibilidades são empotadas e o pecado não se lhe afigura muito maligno. E não consideram a verdade de maior valor do que os tesouros celestiais. E a parte principal é mais forte, quando ela fala aí verde, na frente do número 741. Tomar chá e café é pecado. Lembra o que foi o que João escreveu lá nas cartas dele? Todo aquele que comete o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como eu creio, eu, adventista fiel, creio que ela é uma profeta inspirada por Deus e que ela deixou bem claro que só escreveu o que Deus mandou. Ela está dizendo aqui o seguinte: se você toma café, para Deus foi a mesma coisa transgredir o sábado ou qualquer outro mandamento. E lá em cima ela diz: não tem valor alimentício nenhum, é apenas uma água quente com um pó preto que você completa com outro veneno chamado açúcar e passa para dentro. E por ter algumas drogas terríveis, causam dependência, levando pessoas à ansiedade e a dor à cabeça, caso deixem. Mas, para ficar bem claro, quando ela fala tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma, ela não está se referindo aqui a você tomar um chá de cidreira, tomar um chá de capim-santo, não. Ela está se referindo àqueles chás, chá verde, é o nome do chá, porque tem cafeína, chá preto, chá mate, esses chás que vem no supermercado, vem no pacotinho, ele tem um alto teor de cafeína. Então você for tomar um chá de cidreira, capim-santo, tranquilo. É esses chás com cafeína e também o café. Aqui deixou bem claro que é pecado. Porque causa prejuízos terríveis ao nosso corpo e à nossa mente, à nossa alma, assim desonrando o nosso Deus, porque o nosso corpo deve ser o templo ou a habitação dele. Então, finalizando essa parte, 2 Coríntios 5:10, é muitas informações, mas a gente chega lá, pela graça de Deus. 2 Coríntios 5:10, a gente finaliza a primeira parte, o T da mordomia do templo, o nosso corpo, para irmos para a segunda parte. 2 Coríntios 5:10 diz assim: portanto, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, pode comer de tudo e beber tudo que você quiser. Deus respeita e a igreja também respeita. Mas de acordo com o versículo que nós acabamos de estudar, Deus vai pedir conta. E esse preço é tão alto que nós não vamos ter condição de pagar, porque vai ser a nossa salvação perdida e simplesmente seremos lançados no lago de fogo. E agora nós vamos para a segunda parte da mensagem. Tende tesouro. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão de dízimo e oferta. E eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Malaquias capítulo 3. E permita que Deus fale ao seu coração. No início, há alguns dias atrás, eu confesso para vocês que eu fiquei me sentindo um pouquinho como Jonas, que ao invés de pregar em Nínive, entrou no navio e fugiu. Porque tem algumas mensagens que é um pouco constrangedor a gente pregar. Não é assim, tipo, com medo do que os irmãos vão achar, vai pensar sobre a mensagem. É porque, para mim é chato, é constrangedor. Mas Deus me chamou, Deus me cobriu dessa mensagem. E a única coisa que eu pude fazer foi dizer: me aqui, Senhor, eu vou pregar. Alguém vai achar ruim? Possivelmente, mas eu não vou me preocupar. A minha parte é trazer o recado de Deus, por assim diz o Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda.
Então aqui ficou claro de acordo com esses versículos, que se eu ou algum de vocês não formos fiéis com respeito ao dízimo e também à oferta, nós estamos roubando a Deus. E isso é muito sério, porque eu vejo pessoas dizendo, eu estou recebendo benefício tal, porque o governo é ladrão, então vou roubar também. Não é roubo não, rouba o governo. Aí é tipo assim, como se o governo fosse o pai das nações. Não, eu tenho muito dinheiro, ele já rouba demais, estou pegando lá só um pouquinho. Aí como Deus é o nosso pai, é o nosso Deus, muitas vezes, não, Deus não tem para que dinheiro, Deus não tem para que dinheiro, eu não vou devolver não. Mas aqui disse assim, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Foi Deus quem deixou bem claro. Agora nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 6, para vocês verem como que se interpreta Malaquias, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E a gente vai para a parte final, será mais breve. Eu irei passar 2 vídeos de 1 minuto e pouco cada vídeo, e algumas citações do Espírito de Profecia na tela mesmo, para a gente concluir a mensagem. 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí eu comecei a pesquisar essas duas palavras aí, ó. No versículo 10 falou, no início, que nem ladrões. E lá na frente falou, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o termo grego para ladrões, eu não sei falar grego, mas eu acho que é assim, kleptes, geralmente se refere a quem furta secretamente, ou seja, o ladrão. Enquanto o termo para roubadores, arpax, se refere a quem rouba com violência ou extorsão, assaltante ou extorsionário, pegando o que é dos outros de forma aberta e forçada. Ambos, no entanto, são citados como aqueles que não herdarão o reino de Deus. É grave ou não é? Você passa a vida toda aqui na igreja, quarta, sábado, domingo, participa do Caled, participa de todos os evangelismos, e até cuida do corpo, não comendo ou bebendo coisas prejudiciais. Mas de acordo com a palavra de Deus, aqui ficou claro que se você não se arrepender, no céu não entra. E agora nós vamos para o conselho sobre mordomia. Muito bem, está marcado em verde aí. O dízimo pertence ao Senhor, e todos aqueles que tocarem nele serão punidos com a perda de seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Eu peço que você permaneça até o final, preste bastante atenção, os textos que eu irei ler e mostrar na tela, para que você consiga entender o assunto por completo. Se você está em infidelidade, a palavra clara, roubando a Deus até o presente momento, você está perdido? Há salvação para você ainda? A palavra de Deus vai responder essas perguntas. Ainda no mesmo livro,
na página 96 e 97. Aqui foi uma assembleia. Essas assembleias que acontecem no passado, acho que era a cada 5 anos, ou era 10 anos, agora vai ser de 3 em 3. A assembleia que tem lá nos Estados Unidos, a Conferência Geral da Igreja. Era a cada 5. A irmã White participando de uma, veja o que aconteceu. A resposta para as perguntas que eu fiz está no que eu irei ler a partir de agora sobre a sua salvação, se você está em falta com Deus até esse presente momento. Eu não conheço a sua vida, mas Deus sabe quem. E sobre aquele slide anterior que falou sobre o ladrão e o roubador, o que está pegando o que é de Deus, o dízimo, ele se encaixa no ladrão, o roubo, porque ele pega secretamente, ou seja, Deus e você sabe. Nessa assembleia foi o assunto cuidadosamente ventilado, reunião após reunião, o assunto do dízimo. Certo irmão, homem de nobre aparência e delegado da Tasmânia, dirigiu-se a mim dizendo: alegro-me em ouvi-la falar hoje sobre dizimar. Eu não sabia que essa questão fosse tão importante. Não mais ousarei negligenciá-la. Está agora, ela falou, ele, entre aspas, está agora calculando em quanto importava seu dízimo durante os últimos 20 anos e diz que devolverá todo ele o mais depressa possível, pois não quer que o registro devolva a Deus no livro dos céus ou enfrente no juízo. Eu preciso ser muito sincero para vocês. Eu não prego aqui me exaltando, querendo ser melhor do que ninguém, mas eu prego com propriedade e com autoridade, porque há 16 anos eu sou fiel, dizimista e pactuado. Eu fiz um compromisso com Deus, até mesmo a minha roça, eu não noto desfeito. Gastei tanto de adubo, veneno, de poda, hora máquina, trabalhador, e agora na colheita tirar do espelho, não. Eu tiro dízimo e oferta 100%. Você não é obrigado a fazer isso. A minha fé permitiu fazer. Então, se eu receber uma bênção de Deus de 100 mil reais, eu vou tirar 10% de dízimo e o meu pacto de oferta também, o segundo dízimo, 10%. 20% vai para os tesouros do Senhor, porque eu entendi que a obra é de Deus. A obra é de Deus, mas ela é cuidada pelo homem. E Deus estabelece aqui agora o plano do dízimo e da oferta. E esse delegado não é delegado de polícia, é aquele delegado que tem lá na Conferência Geral, aquelas pessoas espirituais que são separadas para discutir os assuntos da igreja para os próximos 5 anos. Na época de Ellen White, esse camarada não tinha um claro conhecimento a respeito disso. E quando ela começou a falar lá na assembleia, ele chega para ela e diz: eu sou muito grato por você estar me ensinando, porque eu confesso que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia que era assim, que era um assunto tão sério. Então, ele assumiu para ela: eu estou roubando a Deus há 20 anos. Tem 20 anos, irmão White, que eu estou roubando a Deus. Agora, o mais depressa possível, eu vou fazer o cálculo, somar todos os atrasados e vou devolver o mais breve possível. E eu não posso chegar aqui para falar para vocês simplesmente: irmão, faça o seguinte, se você tiver fé para acreditar que Deus perdoa, faça uma oração, reconcilie com Ele, e da agora para frente vocês continuem sendo fiel e está perdoado. Eu vou explicar para vocês por que eu não posso fazer isso. Não é possível que não foi botado ali. Foi não. Foi não, mas está aqui. Conselho sobre mordomia, página 99. A oração não tem o fim de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar do nosso dízimo. A oração não paga as nossas dívidas para com Deus. Só resta uma solução. Como eu falei para vocês que a princípio, eu me sentia como Jonas em ter um certo receio e não querer lhe pregar. Mas Deus foi me acalmando, foi me dando a tranquilidade
E pela necessidade, eu tenho que pregar. E já ficou claro aqui. O dízimo é de Deus. É usado exclusivamente pela Igreja Adventista para a pregação do Evangelho. Quando você foi batizado ou batizada, você recebeu uma Bíblia. E você lembra que você não pagou nem um centavo por ela. Foi comprada com dízimo. Todo ano a gente sai de porta em porta entregando um livro, ou por pessoa ou por família. Aquele livro é comprado por dízimo. Por quê? Porque é para a pregação do Evangelho. A TV A Novo Tempo, que não tem comercial com fins lucrativos, uma porcentagem vai, porque está pregando o Evangelho dia e noite, até mesmo quando nós estamos dormindo. O missionário que sai de um país para outro, arriscando sua vida, e de forma mais secreta lá começa a pregar o Evangelho, ele é salariado e é pago com o dízimo. Os pastores adventistas, que são todos salariados, os obreiros credenciados à associação, todos recebem do dízimo. É por esse motivo que o ladrão, o irmão infiel, não entra no céu. Porque você está aqui na casa de Deus, mas não está contribuindo para o avanço de sua obra. E por isso Deus deixa bem claro, no céu não entra. No céu não entra. Segundo o que está escrito, ficou claro. Se o delegado da igreja foi somar tudo que tinha roubado, e o mais depressa possível, ele afirmou que ia devolver, só lhe resta fazer a mesma coisa. E se não tivesse escrito o que eu acabei de ler por último, que a oração não paga as nossas dívidas, Deus não aceita a oração no lugar do dízimo, eu ia dizer para vocês sim, converse com Deus, creia no perdão deles, mas está escrito que Deus não aceita. Aí talvez você esteja perguntando, sim, mas eu sou infiel, sei lá, 5 anos, 10 anos, como é que eu vou saber? Faz um cálculo. Se você é uma pessoa que recebe Bolsa Família, se você trabalha de roça, se você tem safra, talvez você não vai conseguir o número exato. Aí sim eu posso dizer. Se você não conseguir lembrar exatamente, talvez o salário que você recebeu durante tantos anos, aí sim você devolve do que você lembra e creia você no perdão de Deus, caso você não conseguiu lembrar de todos. E para que fique mais claro ainda, dois dados aqui. 2024, eu peguei essa informação passada pela equipe DDM, equipe distrital de mordomia, no sábado. E ali tem aquele gráficozinho ali em azul, amarelo e vermelho. De forma regular, os irmãos que devolvem o dízimo, sempre que recebem a bênção de Deus, 25,68%. Os irmãos em amarelo ali, que não devolvem, que devolvem de forma não regular, talvez você recebe a bênção de Deus 12 vezes no ano e devolve o dízimo 3, 4 vezes. Ou seja, devolve, mas não com uma completa fidelidade. 30,82%. E os irmãos que não são dizimistas, que não devolvem de forma nenhuma, 43,50% da igreja. Esses são os dados aqui do distrito de Maniçoba, em 2024. 43,50%. De acordo com a palavra de Deus, se não se arrependerem e não passarem a ser fiel a Deus e deixar de atrasar a obra de Deus, essas pessoas irão perder a sua salvação. Eu vou pedir que o sonoplasta coloque ali 2 vídeos, ele vai colocar o primeiro. Eu pensei, se não acreditar em mim por algum motivo, eu vou apresentar um pastor adventista, um homem de respeito, considerado de procedência, falando o que eu falei aqui. Pode colocar o vídeo 1. Aumenta o volume. É obrigatório a um povo dar o dízimo? O dízimo não é medido por classe social. O dízimo é obrigatório para todo aquele que tem rendimento. Você pode ter um filho de um grande empresário, que o pai é milionário. Ele também é rico, porque ele está às custas do pai, na responsabilidade do pai. Mas se ele não trabalha, se ele não tem rendimento, ele não tem dízimo para dar.
Você pode ter uma pessoa desempregada, que não tem salário. Ele não tem dízimo para dar. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. E essa expressão, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Quando nós falamos assim, ponto de salvação, quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem não é dizimista e não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Percebe como o assunto é sério? Essa palavra aí que vem do latim sine qua non, ponto de salvação. É preciso acontecer aquilo para que você seja salvo. Na questão aqui do dízimo, é preciso a sua fidelidade. Devolver dízimo, sim, é ponto de salvação. Não estou aqui pregando salvação pelas obras. A salvação é pela graça. Mas a graça que eu afirmo ter me alcançado e não fizer uma transformação para que haja uma mudança de vida, como diz o pastor Luiz Gonçalves, não é graça, e sim uma desgraça. Então, quando a graça atua, quando Jesus atua, eu começo a obedecer pela fé. Aí vem a questão do dízimo. Eu estou financiando a obra de Deus, ajudando para que assim o evangelho seja pregado. E agora, de forma breve, falando da oferta, porque lá em Malaquias diz que está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu falei o plano do dízimo, somente pregação do evangelho. Se tiver no caixa da associação, sei lá, 1 milhão de dízimos, mas está precisando em todo o campo, manutenção, reforma, construção, a igreja não usa 1 centavo do dízimo para a manutenção do templo. Para o nosso bem, para o nosso conforto, Deus estabeleceu o plano da oferta. E vocês veem a dificuldade, não só de Jatobá, mas do distrito e talvez do Brasil e do mundo. Quando se fala em comprar um ar-condicionado, talvez botar energia solar, trocar janela, compra de banco, porcelanato e tudo, não tem dinheiro no caixa. Porque os irmãos não têm pactos e oferta. Estão em infidelidade, estão roubando a Deus. E de acordo com o que foi mostrado aqui, esperamos que se arrependam, reconciliem com Deus, se resolvam com Deus, e aí nós vamos ver o avanço da obra. Então, o copo descartável que você toma água ali, o papel higiênico que você usa lá no banheiro, o salário da irmã que zela da igreja, os bancos que foi comprado, os microfones, que a pouco dia comprou 2, essas poltronas aqui, essas flores, cortina, tudo que tiver dentro do templo é exclusivamente com o dia da oferta. E só R$800 da conta de energia. E se não tiver dinheiro no caixa para pagar, a corda corre. Que vergonha. A casa de Deus no escuro e a nossa com energia. Então, se todos devolvessem, você do seu 700, 800 do Bolsa Família, você do seu serviço lá da porta, o irmão que trabalha na construção, o irmão que é arrendatário, o irmão que é produtor, se todos devolvem um pouquinho de um ou muito do outro, nós tínhamos o suficiente no caixa para comprar essa estrutura aí todinha do lado, fazer um auditório, se possível gastar R$500 mil no decorrer dos anos. Fazia. Mas a igreja enfrenta um tremendo desafio por infidelidade. Pode... Isso, a oferta paga planejada. E às vezes deixa a questão de oferta um pouquinho pro lado. Muitas vezes coloca um realzinho, uma moedinha, o importante é o pacto. Se você tem fé para fazer um pacto com Deus de 3%, de 5%, de 10%, de 20%, se a sua fé permite, pode fazer. O segundo vídeo também eu cortei. Se fosse botar o vídeo mesmo do YouTube, eu ia botar uns 4 minutos. A mulher fez 3 perguntas numa só. E aí, dessas 3 perguntas, ele respondeu de uma por uma, explicando. E aí eu cortei só a última. A última pergunta dela foi se existe uma punição para quem não devolve o dízimo. O primeiro vídeo
foi uma temporada lá no Novo Tempo, do Bíblia Fácil, com o pessoal de Angola sendo enganado. Por isso você vê que ele falava um pouco diferente, não português. Ele perguntou a questão do pobre, e ele explicou bem. E agora foi um outro programa também, e ela fez a pergunta e ele respondeu. Pode soltar. É a punição, se existe alguma punição. A punição é uma só, é o fogo. É a destruição no fogo eterno. Não tem meio termo. A Bíblia não negocia. Onde está isso? Está em Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? E você, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, meus queridos, nós estamos aqui estudando a Bíblia, não é? É a Bíblia. Você quer ouvir o que a Bíblia ensina? Se você não der dízimo e oferta, você não vai para o céu. Nunca vai. Ah, pastor, eu não conhecia. Ah, sim. Aí você pode. Que você era ignorante. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora eu aprendi. Agora você não vai. Se você não devolver. Agora você acha que é negativo? Pelo contrário. Qualquer pessoa que se torna um fiel dizimista e ofertante, ele vive melhor do que qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Quando você escolhe fazer uma sociedade com Deus e ser honesto e fiel com Ele, a promessa de Malaquias é assim: eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, uma bênção em abundância. Por quê? Porque você foi fiel. E Jesus falou assim: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Irmão Roda, me lembrei do irmão lá de Capim Grosso. Eu queria pregar daquela forma, mas cada um tem o seu jeito, né? Eu não me arrependo um minuto de ser fiel a Deus. Quando eu me tornei adventista, é porque eu não botei uma foto ali para você não sair correndo. Só o palito, graveto mesmo. A única coisa que eu tinha na minha vida era uma bicicleta Ranger, cheia de ansiedade e depressão. Várias vezes fui para a roça e quando chegava na minha cela, a crise batia, rolava e voltava correndo para casa. Quem já teve sabe o que é. Você tem ansiedade, você tem depressão, você sofrer calado e não ter coragem de contar para alguém. Foi que chegou algum momento que eu consegui ir para psicólogo, para psiquiatra, e por muito tempo lutando, tomando remédio, desmamei. Mas para a glória de Deus, hoje eu sou outro. Eu não vou me gloriar, me exaltar, me aparecer pelo que eu tenho, que seja roça, que seja carro. Hoje eu confesso que eu não estou como eu queria. Na questão financeiramente, né? Tem algumas contas para acertar, que não é culpa de Deus, é claro, Ele tem me abençoado muito. Muitas vezes a gente antecipamos as coisas, né? Compramos algo que talvez não seja o momento, mas a gente acha que dá, termina ganhando compra. A gente faz algum financiamento, alguma dívida, cartão de crédito e tudo, mas graças a Deus está ok. Não limpo, não está em atraso. Fosse enfrentar alguma dificuldade nos próximos meses, até a próxima safra, mas Deus tem me abençoado muito. É 20% de minha oferta. Meu pai é contra, não estou preocupado com isso. Ele é contra o sábado, ele é contra o dízimo, muitas vezes contra a igreja. Que não sei o que os irmãos dão mau testemunho, que fulano comprou fiado e não pagou, que fulano fez de aquilo. Eu digo a ele: olhe para Jesus, olhe para o trigo que está dentro da igreja e esqueça o joio. O joio está no nosso meio para dar despesa e caçar problema. Mas Jesus disse: não arranque, não corte, deixa ele lá. Na consumação, eu vou enviar os anjos que estão encarregados de fazer esse trabalho. E para finalizarmos, abra a sua Bíblia em João 17. João capítulo 17. A irmã está falando que com respeito à oferta, se você bota apenas R$1 aqui, Deus para você só vale R$1. Se você bota 100 ou 1000, é um símbolo que você está dizendo que Deus vale muito para você. Que Deus é muito importante, que Deus é a sua prioridade. Já aconteceu de quando eu fazer um apurado na minha roça, me encontrar com contas para pagar e só ter o dinheiro do dinheiro. Eu vou lá no CVM na hora, cai na conta da associação, porque não é meu. É de Deus.
E como esse irmão falou aqui no livro Conceito de Monogamia, eu não quero que os registros celestiais, os livros encarem diante de mim, lá com o título, com a marca de ladrão, de transgressor, de alguém que está roubando a Deus. E agora, de forma breve, ele corre e soma, são 20 anos, foi tantos mil, eu vou devolver o mais rápido possível. E se você for continuar a página, o capítulo, você vai ver que a serva do Senhor não mudou o contexto. Não. Ore, Deus perdoa, fique em paz. Não. Sua oração não paga a sua dívida para com Deus. Se você quer que o evangelho seja pregado, eu estou em Maniçoba dormindo, no tempo está lá em Jacareí, São Paulo, pregando para o mundo todo. Várias rádios no Brasil todo e no mundo, adventista pregando, e eu tenho a alegria de saber que contribuí para isso. Os irmãos missionários, o pastor Vitor de Job, quem acompanha pela rede social, está lá, o tremendo desafio. A Banda Novo trabalha aqui na Novo Tempo por uma causa melhor, pregando, e esses dias circulam um vídeo dele, eles falando que o embaixador daquele país, o camarada chegou que ele se assustou na porta. E o camarada entrou e simplesmente, ele achando que o embaixador vinha com uma ordem para prender ou mandar matar ou expulsar do país, simplesmente ele disse, é porque eu ouvi sobre o dia do Senhor que você frega e quero aprender mais sobre ele. E eu me alegro de saber que estou contribuindo para o pastor BJ estar lá e outros que estão em vários lugares do mundo, mesmo que eu esteja dormindo aqui em Maniçoba, em casa. Então, se você, como falou no hino, fidelidade é missão. Você, sendo um fiel dizimista, você está financiando a pregação do evangelho em qualquer lugar do mundo e pode se alegrar e bater no peito e dizer que você contribuiu para que aquilo acontecesse. Seja o Ministério dos Arados que anda o Brasil e o mundo, eles são salariados, o dízimo. Você poder chegar na igreja e desfrutar de um clima bem agradável, sentar num barco bem aconchegado, desfrutar de uma coisa bonita, ser reformado e ampliado, tudo aquilo você saber, eu contribuí. Hoje eu estou em dívida. Eu tenho conta para pagar, como eu falei, está em dia, estou trabalhando e creio que Deus vai abençoar. E eu vou dizer para vocês aqui, para a glória de Deus, eu me sinto na liberdade de falar. Só esse ano, 2025, eu contribuí com mais de a obra de Deus. A de oferta entrou aqui, e 60% fica, e 40% vai para a associação para dividir para o campo, e o dízimo todo vai para lá, e de alguma forma eu me sinto muito feliz e abençoado. Quando você devolve um valor para a casa de Deus, no meu contexto, 20%, significa que Deus me abençoou com mais de... Então, me alegro em poder contribuir para a obra dele. Eu não estou preocupado se meu pai achar ruim, vou botar ele para fora da roça, que o dinheiro dele está dando para a igreja. Deus proverá outro meio. Eu me alegro em ser fiel e poder contribuir com a causa de Deus. E a gente finaliza em João capítulo 17, no versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus e aleluia. O versículo é muito forte e diz tudo. Nós vivíamos num mundo fazendo a vontade e os prazeres da carne. Descemos as águas do batismo, seja ali no tanque, eu fui batizado mais ou menos nessa região aqui, numa caixa d'água, outros é batizado no rio, outros na tenda do Caleb, mas agora a gente nascemos para uma nova vida com a natureza espiritual. O Espírito Santo, conforme a primeira parte da mensagem, um corpo saudável e corpo cuidado, o Espírito Santo passa a habitar e a gente passa a viver em novidade de vida. E agora o versículo chega e conclui dizendo: a vida eterna é essa, que você conheça o Deus vivo, o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, quando você conhece a Deus de forma verdadeira e tem um real encontro com Cristo e aceita Cristo, você começou a viver a eternidade aqui na Terra. Como a gente afirma, viver um pedacinho do céu aqui na Terra, isso é possível.
mudança de hábitos, costumes, teorias e práticas. Vou cuidar do meu corpo, não porque eu quero simplesmente ficar bonitão, ir para academia para ganhar músculo, não. Eu vou cuidar do meu corpo porque é para a glória de Deus. E para o meu próprio bem. Tão bom não sentir dor de cabeça, não sentir uma febre, não haver necessidade de passar 10 dias de internado. Acordar, dormir, amanhecer, feliz da vida, sem necessidade de medicamentos, ou quando tomar remédios naturais. A boa prática do exercício diário, como a gente viu aqui para a circulação e para o bem do nosso corpo. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você ainda não conheceu o Deus da Bíblia, e a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado pelo próprio Deus, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, a palavra de Deus deixou bem claro que você ainda não está vivendo a eternidade, a vida eterna, ainda não está vivendo em novidade de vida. Porque a vida eterna é isso, não tem outra coisa. A vida eterna é essa: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora você vai começar a fazer o quê? Estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os dias do ano, saindo fora e voltando de novo. Você vai começar a pegar esses livros, por entender que, de acordo com a Bíblia, e testes para um profeta verdadeiro, a serva do Senhor passou em todos. E mesmo tendo estudado até a 3ª série, tendo sofrido um acidente por uma pedrada que quase custou a sua vida, e mesmo assim escreveu 100.000 páginas na mão, numa época que nem caneta existia, não tem como eu acreditar que não foi inspiração divina. E agora você começa a descobrir os tesouros, as pérolas sagradas, e o seu desejo é o quê? Viver em conformidade com a vontade de Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com o nome de Deus. Soberano Deus do universo, louvado seja o teu nome, pela bênção do conhecimento, do aprendizado através da tua palavra. O Senhor com certeza falou o nosso coração aqui nessa manhã. Para os que estão sendo fiéis, que continue. E para os que estão em fidelidade, que se arrependam, que resolvam-se com o Senhor, e que juntos possamos continuar abençoando a tua causa aqui na terra. Seja a pregação do Evangelho diretamente com os dízimos, ou o cuidado do templo, da tua casa, com a questão das ofertas. Nos ajuda a nos encher do Espírito Santo e ter uma fé viva e inabalável. No que diz respeito à questão do cuidado do corpo, que nós não venhamos nos entristecer. Isso é natural o processo de o corpo sentir alguma mudança no decorrer de se adaptar a um novo hábito, mas isso é questão de poucos dias. Nós precisamos, Pai, viver para a tua glória. Nós precisamos cuidar desse patrimônio que é o nosso corpo. Nós precisamos andar na tua luz, viver o assim diz o Senhor. E nesse momento, Pai, nós pedimos uma bênção especial sobre as tuas filhas, as nossas irmãs que se encontram aqui gestantes. Temos pelo menos 4, esperando 5 crianças, tem uma abençoada que vai ser 2. Louvado seja o teu nome. Ajuda as mães desde o ventre, cuidar delas com um hábito saudável. E nos prepara, Pai, como igreja para receber essas bênçãos e cuidar delas. Pois elas te pertencem. E quando o Senhor voltar, nós queremos subir todo mundo junto. Ajuda o teu povo a não permitir que o diabo venha colocar dúvida. E que nenhum irmão que ouviu essa mensagem aqui venha pensar em abandonar o teu rebanho, por talvez endurecer o coração e não querer ser fiel, mas que eles consigam encontrar no Senhor força para se resolver com o Senhor. Nós te pedimos que nos levamos em paz para os nossos lares, nos conceda uma refeição maravilhosa e que ainda durante a tarde nós venhamos glorificar o teu nome com algum tipo de atividade missionária, falando do Senhor para alguém. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.